Oi, oi pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa aulinha sobre energia solar fotovoltaica. Para você, né, que quer, que sonha em ter energia solar funcionando na sua casa. Essa aula é para você. Antes de tudo, queria pedir desculpas pelo meu atraso. É complicado, né? Eu não consigo cumprir o horário da aula, desculpa. Mas o compromisso da aula de quarta-feira, vocês podem ter certeza que se eu não arredo o pé, eu vou cumprir. O motivo do meu atraso, de toda essa confusão de horários que está piorando, né, é a questão de eu ter voltado para a faculdade. Não sei se vocês estão acompanhando lá no Instagram. Pois é, eu voltei para a facu. Eu estou fazendo um curso de gestão da tecnologia da informação, justamente para aprender a lidar melhor com esses dados na internet, para poder fazer a coisa certa. E eu ainda não consegui me acertar com os horários. Mas eu estou em caminho, tá bom? Estou em caminho e logo logo tudo vai estar acertado. Mas vamos lá. Sobre o que é a aula de hoje? Hoje, a aula de número. Cadê nós aqui? Aula de número 74. Então, estamos aí há 74 semanas ininterruptamente tendo essas aulinhas sobre energia solar para vocês poderem ter o conhecimento necessário para poder fazer as melhores escolhas para sua casa. E sobre qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje são essas três palavrinhas aqui que significam muita coisa. Sobre o que nós vamos falar? Energia solar órfã. Quando você lê esse tema de aula, a princípio pode até parecer uma brincadeira, né? Mas não, não é brincadeira, é um assunto muito sério. E vocês precisam entender o que é isso, o que significa e como se proteger, porque ele afeta diretamente você, que é o cliente final. É você que vai mais sofrer com esse problema que a gente precisa aprender a solucionar e, quando não é possível solucionar, como contornar ele. Mas, antes de tudo, para que a nossa aula permaneça organizada, como a gente procura fazer todas as quartas-feiras, eu vou apresentar aqui para vocês um índice com um resumo do que é que nós vamos conversar na aula de hoje. O primeiro ponto é que a gente vai entender o conceito, afinal de contas, o que é energia solar fotovoltaica órfã. Vamos olhar, inclusive, o significado dessa palavra. Depois, nós vamos ver como ela se aplica à empresa instaladora. Sim, essa questão de estar órfão se aplica à empresa que faz a instalação na sua casa. E esse conceito também ele pode se aplicar à tecnologia, e eu trago aqui a questão dos módulos fotovoltaicos que estão evoluindo constantemente e de uma forma muito rápida. Depois eu vou trazer aqui para vocês a boa notícia, né? Estou apresentando para vocês o problema e tenho que trazer pelo menos uma solução ou uma forma de contornar o problema, e é isso que nós vamos tratar nessa parte da aula. E por último, como não poderia deixar de faltar, não poderia deixar faltar, né? Uma dica de aplicação para que vocês possam aplicar esse conhecimento que vocês estão tendo aqui. Porque aquilo que a gente não aplica, a gente esquece. Maravilha? Então vamos começar? Tá. Então, primeiro ponto, conceito. Vamos entender o conceito. Afinal de contas, o que significa a palavra órfão? Eu trouxe aqui, inclusive, um print, né? Do dicionário Michaelis, que é um dicionário online gratuito da internet. Não estou sendo promovida por ninguém, tá bom, gente? Eu trouxe aqui porque ele é um bom dicionário para que a gente possa entender o significado dessa palavra órfão. A palavra órfão é um adjetivo. E como a gente se lembra lá das aulas de português, né? O adjetivo qualifica o substantivo que dá nome às coisas. Então, essa palavra órfão, tanto é que a gente usou ela aqui dessa maneira, energia solar órfão, então a palavra órfão, que é um adjetivo, está qualificando o substantivo que é a nossa energia solar. Essa palavra órfão significa o quê? Bom, o significado clássico dela é aquele que a gente conhece, que olhando essa palavra até assusta, né? Que é quando alguém perde o pai e a mãe, ele é considerado órfão. Mas essa pessoa ela também pode perder alguém que cuidava dela, por exemplo, os avós, um protetor, um ente querido. Ela também é considerada órfã. Mas nenhum desses dois significados se aplicam a nós. Mas vamos prestar atenção aqui, né? Os outros também são importantes, mas no que se aplica a nós, vamos dar atenção para o ponto 3 e 4. Ó. A palavra órfão, ela significa alguém que ficou desamparado, e você, cliente final, pode sim ficar desamparado. E no significado 4, fala que você se encontra carente de algo. Quando você se encontra carente de algo, você também pode
ser considerado alguém órfão. Vamos colocar um coraçãozinho aqui para esses dois significados, porque eles justamente batem com a nossa necessidade de entender esse termo. Então, vamos repetir as palavras? É considerado órfão alguém que está desamparado ou alguém que está carente de algo. São esses dois pontos que vêm de encontro com a nossa necessidade de entender esse conceito. O ponto 5 fala de quando aí está falando de alguns animais, né? Que, por exemplo, as abelhas, que quando elas perdem a rainha, que elas vivem lá em sociedade, elas são consideradas como órfãos. Mas os pontos que para nós se aplicam é o 3 e o 4. Alguém desamparado e alguém carente de algo. Vamos entender melhor. Como é que isso se aplica à energia solar fotovoltaica? Olha só. Quando a empresa instaladora que fez a instalação na sua casa, ela deixa de te prestar um serviço de pós-venda, você passa a ser considerado um cliente órfão. Órfão de quem? Órfão da empresa instaladora. E aí você vai ficar igual essa criança aqui chorando desesperado. Por quê? O pós-venda ele é extremamente importante. Quando você tem instalado na sua casa um sistema de energia solar fotovoltaica, você precisa se lembrar que isso é uma tecnologia que exige cuidados, é uma tecnologia sensível. Ela não funciona sozinha largada, ela precisa de atenção. Então, de tempos em tempos é preciso lavar a placa, de tempos em tempos é preciso monitorar o sistema para ver se está funcionando tudo bem. É preciso, quando há dúvidas na conta de luz, tirar essas dúvidas. Quando você não entende direito o que está acontecendo no aplicativo, é também preciso que a empresa instaladora te conte sobre isso. Se o seu sistema der algum problema, é a empresa instaladora que vai acionar a garantia. Então você depende muito da empresa instaladora. Ela exerce um papel fundamental no bom funcionamento, no funcionamento saudável do seu sistema de energia solar. E não pode se esquecer que o sistema de energia solar ele funciona por 25 anos, pelo menos. Então você deveria contar com a assessoria, com o pós-venda, com o cuidado da empresa instaladora por 25 anos. Não é algo rápido, é um período longo. Tanto é que em outras aulas eu até brinquei com vocês que energia solar fotovoltaica é como um casamento. Você está casando com aquele sistema que você decidiu instalar. Então, a empresa instaladora ela é muito importante. E se ela deixa você se torna órfão. Mas vamos tentar entender um pouco mais o que causa a empresa instaladora te deixar na mão. Vamos falar assim, te deixar órfão. Ó, trouxe aqui uma pesquisa da Greener. A Greener já trouxe outras vezes aqui nas nossas aulinhas. É uma consultoria que olha como está o mercado da energia solar fotovoltaica no país. Inclusive, essa pesquisa aqui é do primeiro semestre agora de 2022, tá bom? Não sei se vocês sabem, né? Alguns talvez sim. Essa semana que vai entrar aqui, a próxima, vai acontecer a Intersolar lá em São Paulo. É aqui próximo, né? Eu estou em Jundiaí, mais ou menos uns 50 quilômetros. E a Greener, inclusive, vai participar da Intersolar. A Intersolar é a maior feira de energia solar da América Latina, aqui de São Paulo. Ela é muito grande, né? E aí os fabricantes, os fornecedores, né, as pessoas envolvidas no setor, como a Greener, eles vêm trazer as novidades do mercado e tecnologias, conversar um pouco, né, com o setor. Inclusive a Greener disse que vai ter um stand lá e eles vão apresentar o estudo mais recente, que seria do segundo semestre de 2022. Mas esse dado aqui do primeiro semestre nos ajuda a raciocinar e a entender e chegar no ponto que a gente precisa. Qual que é a questão aqui? Nós estamos analisando o período de vida de uma empresa instaladora de energia solar. O mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil ele é relativamente muito recente. Faz pouco tempo que se tornou viável você começar a instalar. Você pode pensar que ainda o investimento é alto, sim, mas há alguns anos atrás não havia nem linha de crédito. Isso tornava praticamente inviável a maioria das pessoas terem a instalação. Então,
Nesse estudo da Greener aqui, ela trouxe um pouquinho de qual que é o período de vida das empresas que estão atuando atualmente no mercado. E olha que dado interessante. Empresas que são de 2017 ou antes representam cerca de 21% do mercado. Olha isso, empresas que começaram a trabalhar o ano passado representam 32% do mercado. Não sei se vocês se recordam de outras pesquisas, né? Mas se diz que os 2 primeiros anos de uma empresa eles são muito críticos para saber se essa empresa vai sobreviver ou não. E se você somar 2020 e 2021, nós estamos falando aqui da ordem de 47%. 16 mais 32 é quase metade do mercado. Então, como ter certeza que essas empresas vão estar vivas, vão sobreviver pelos próximos 25 anos? Isso é uma pulga atrás da orelha. Isso é um problema que precisa ser levado em conta. Você não pode apenas, na hora que você está decidindo a empresa instaladora que vai te prestar serviço, não pode olhar só o preço. Você precisa se qualificar e precisa entender a história da empresa para saber se ela é confiável ou não, para que você possa fazer uma boa escolha. Entenderam? Então, é muito importante vocês verem esses dados aqui e abrirem os olhos. Apenas 21% das empresas instaladoras têm aí uma vida de mais de que 5 anos. É um dado para fazer a gente pensar. Certinho? Então, anotaram aí ou guardaram na memória. Esse é um ponto de atenção. Vamos aprender um pouco mais. Vamos ver um pouco mais. Aqui eu trouxe um artigo, inclusive depois eu vou deixar na descrição do vídeo, para que vocês possam ler a reportagem completa. É lá do canal Solar e fala justamente sobre esse tema, órfão, os órfãos da Solar. Tanto essa parte que nós estamos conversando agora aqui é das empresas, quanto outra que a gente vai conversar daqui a pouco. E nesse artigo ele citou, inclusive quem escreveu esse artigo foi não vou dizer funcionário, porque não só funcionário, ele também é um professor, né? Lá da Ecore, né? Que é o distribuidor do AP System. E eu já aprendi muito com ele. E ele nesse artigo ele escreve vários detalhes importantes que quem puder ler vai valer a pena. E é curtinho, tá? Não é um artigo longo, não. E eu gostaria de destacar aqui desse artigo 4 pontos, que são as principais causas de morte das empresas de energia solar fotovoltaica aqui no Brasil. A primeira delas, a top... A minha gatinha está aqui atrás, espero que ela não apronte nada. Então, deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se ajuda para ela não fazer bagunça. Então, a primeira causa, a primeira mesmo, que faz uma empresa quebrar, é a questão da guerra de preço. É uma empresa querendo fazer o sistema ficar mais barato que o outro para poder ganhar a concorrência. E cabe a você, que é o cliente final, poder regulamentar isso. Porque o que você precisa entender? Quando você começa a exigir de uma empresa que diminua o preço, não, eu quero que você faça mais barato, não, você precisa melhorar esse preço, não, vamos negociar aqui, quanto que você me dá de desconto? Não sei se você já se viu fazendo isso, mas você precisa pensar o seguinte, uma empresa séria que te passa um orçamento sério, ela fez um cálculo para chegar naquele valor. Não saiu do nada, aquilo não surgiu do nada. Foi feito o cálculo das despesas com pessoal, despesa com material extra, despesa com imposto. Tudo está ali naquela tabelinha de Excel que vai te dar o valor da prestação de serviço. Na hora que você começa a pedir para baixar preço, vai começar a ser cortado coisas. Lembra disso. Quando você pede para baixar um preço, você está pedindo para tirar algo daquele valor. Não vai ser abaixado o preço do nada. Uma das primeiras coisas que são feitas para baixar preço é usar um material de qualidade inferior. Então, em vez de você usar, por exemplo, um disjuntor de primeira linha, você começa a usar um disjuntor de segunda linha, de terceira linha. Qual que é a vantagem? É mais barato. Qual que é o problema? Ele vai começar a desarmar e seu sistema vai começar a parar de funcionar. Percebem? Então, essa questão da guerra de preço é algo muito delicado e vocês precisam entender isso. Quando você exige que uma empresa comece a baixar o valor,
Algo você está perdendo, algo está ficando para trás. Qual que é um outro motivo, né? E por que isso causa a quebra da empresa? É simples, na verdade. Quando a empresa baixa muito, ela tira a margem que ela tem dela própria existir. Porque é preciso ter um caixa para você existir. Você precisa pagar os boletos da empresa. Você tem a internet, você tem o telefone, você tem a gasolina do carro que vai fazer a prestação de serviço. Você tem a ferramenta que quebrou. Como é que você compra uma ferramenta nova que quebrou? Então, na hora que você passa a querer que a empresa corte isso, você está afetando a vida daquela empresa instaladora também. Entenderam? Por isso que a guerra de preços é tão prejudicial e é o primeiro motivo de quebra. O outro ponto que causa a quebra das empresas de instalação de energia solar, as integradoras, é fazer o preço errado, calcula errado o orçamento. Não leva em consideração todos os fatores que ela precisa levar para poder calcular os custos. É muito ingênuo, inclusive, achar que energia solar fotovoltaica, a prestação de serviço, é só você jogar a placa em cima do telhado, fixar lá no telhado e ligar os fios. Isso é ser ingênuo, porque não é só isso. Você tem uma série de procedimentos de engenharia, de procedimentos comerciais, de procedimentos de pós-venda, que precisam ser considerados dentro desse orçamento. Se não for, vai ficar o preço errado. Você pode até ganhar o orçamento, a empresa que faz isso, né? Mas ela vai estar colocando em risco a própria existência dela, porque ela não vai aguentar muito tempo fazendo isso. Qual que é um outro motivo de quebra da empresa? A falta de verba para manutenção. Porque o que acontece? A empresa jogou o preço lá embaixo, a instaladora, para te prestar o serviço porque você queria que abaixasse de qualquer jeito. Aí o que ela faz? Ela não vai ter dinheiro depois para ir lá te fazer uma prestação de serviço de pós-venda. Exemplo clássico, ela não vai poder ir lá lavar suas placas. Ela não tem dinheiro para lavar suas placas, porque ela teve que cortar. Se der qualquer problema na sua casa, ela não vai ir lá, ela vai te ignorar. Por quê? Porque ela não tem verba para mandar o funcionário ir lá. Acabou o caixa para aquela obra, acabou o dinheiro. Como que vai fazer? Então, esse também é um motivo de morte da empresa. Porque o que acontece? Se a empresa ela não presta um bom atendimento no pós-venda, né? Vocês sabem como funciona o boca a boca, né? Para falar bem de alguém é difícil, mas para falar mal é facinho, né? Aí vai falar pro amigo: "Ah, eu comprei daquele fulano lá, ele nem me responde". E aí que aquele fulano não vai nem querer, né, um orçamento dessa empresa que não prestou um bom atendimento. E isso tudo vai causando, né, vai trazendo motivos aí para falência, para quebra da empresa. Entenderam a gravidade? E um outro motivo que causa a morte da empresa é falta de qualificação profissional. Aí é um erro técnico, né? Não sabe ligar os equipamentos, não sabe fazer funcionar, ou liga errado e pode até causar um dano permanente. E aí vai ter que trocar, por exemplo, o inversor porque queimou uma porta, porque ligou o cabo errado. E aí de onde que vai sair o caixa para comprar um inversor novo, porque a garantia do fabricante não vai existir? Foi um erro de instalação, aí quem tem que arcar com essas despesas é a empresa instaladora, não tem caixa, aí vira uma bola de neve. E aí causa a morte da empresa. Entendeu? Aí eu trouxe aqui esse número que parece que está solto, mas ele vem lá da pesquisa que o Canal Solar apresentou nesse artigo, né? Foi escrito pela Ecore que eu comentei com vocês. Lá no exterior, que é um mercado de energia solar fotovoltaica mais maduro, já existem inclusive empresas com 16 anos de vida. Foi feita uma pesquisa e se descobriu o seguinte: depois de 16 anos, só um terço das empresas continuavam vivas, 2/3 tinha quebrado. Então, um mercado maduro, um mercado mais antigo, a gente está falando da ordem de 30%, 33%, né, das empresas que fizeram a instalação lá atrás, há 16 anos atrás, estão vivas hoje. A gente ainda não tem esse dado, mas a gente pode ter uma noção do que está acontecendo lá fora. Então, de 100 empresas que existem hoje, é bem provável que daqui a 10 anos existam apenas 33. O restante quebrou. Qual dessas empresas você quer que faça a instalação na sua casa? A que vai quebrar ou a que vai continuar existindo? Nunca se esqueçam, né? Você, cliente final, é o regulador do mercado. É você o gerente, é você que direciona as coisas.
São as suas escolhas que podem fazer com que as empresas existam ou que elas quebrem. Principalmente, como a gente falou aqui, nesse ponto da guerra de preço. A guerra de preço é o fator assim, predominante da quebra, porque entra naquela espiral de abaixar, abaixar, abaixar e depois não tem dinheiro para fazer a obra. Entenderam? Show. Então vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre esse conceito de como que você, cliente, pode ser um órfão da energia solar fotovoltaica, porque é você que vai ficar órfão, tá bom? O problema se aplica diretamente para você, que é o dono do sistema, o dono da casa onde vai ser instalada a energia solar. Eu trouxe aqui uma novidade. Eu queria que vocês parassem um pouquinho para ouvir. Eu trouxe aqui um depoimento de uma senhora que mandou para mim uma mensagem numa rede social. Eu vou ligar aqui e eu gostaria que vocês parassem um minutinho para ouvir o que ela disse para mim. Ela mandou para mim a mensagem, mas eu queria que vocês ouvissem, tá bom? Só um instantinho, eu vou ligar aqui, tá bom? Boa tarde. Eu coloquei a energia fotovoltaica em minha casa faz um mês e eu não estou conseguindo entender o aplicativo. Fez dia 7, fez um mês. E agora, ontem, eu fui verificar, sumiu o quilowatts que foi produzido. Você pode me ajudar? Porque a pessoa que me vendeu não me explica. E eu queria entender esses quilowatts que foi produzido no mês de, de fevereiro, agora de março para abril, nesses 30 dias, para onde foi? A CPFL, ela pega, ela baixa do aplicativo? Você pode me responder? Obrigada. Voltando só um pouquinho. Deixa eu só desligar aqui. E aí? Como foi ouvir um depoimento de alguém? Duro, né? A empresa instaladora dela fez a instalação há quanto tempo? Vocês viram? Ela falou no áudio. Um mês. Depois de um mês que fez a instalação, essa empresa instaladora não respondia mais ela para poder explicar sobre o aplicativo, sobre o que estava acontecendo na energia que ela estava gerando, se estava certo, se estava errado. Ela me mandou depois eu pedi um print do aplicativo e a conta de luz dela, eu analisei e já posso adiantar para vocês que o ponto central era a questão da taxa mínima. Ela não estava entendendo a taxa mínima e aonde que estava ficando armazenado a produção dela. O problema em si não era a produção aparentava estar tudo bem. O problema mesmo era a falta de informação. E o fato da empresa não conversar com ela gerou todo um estresse desnecessário. Vocês perceberam? Essa empresa que instalou para essa senhora, um mês depois já não respondia. Que imagina 25 anos. Ó, que um mês ela já não respondia. Você imagina se daqui 20 anos, quando o sistema estiver apresentando algum defeito, se ela vai encontrar essa empresa para prestar para ela a assessoria, né, um pós-venda. Triste, né? Muito triste. Mas eu trouxe aqui porque o depoimento dela, porque eu fiquei pensando assim, eu falo, mas acho que só eu falar não tem o mesmo peso de vocês ouvirem alguém que já tem a instalação instalada na casa dela e que está passando por esse problema. Entenderam? Então, por isso que eu trouxe aqui a voz dessa senhora que mandou para mim uma mensagem na rede social, para vocês ligarem a luzinha de alerta na mente de vocês na hora de fazer a escolha da empresa que vai te prestar serviço. Belezinha? Vamos continuar nossa aula então? Agora a gente vai falar de outro motivo de choro, né? Que é estar órfão da empresa distribuidora. O que seria isso, Laura? Bom, novamente, isso se aplica a você, cliente final, onde vai ser instalado o sistema de energia solar fotovoltaica. Acontece o seguinte: a evolução da tecnologia, igual o celular, é muito rápido. É muito rápido. Hoje está se trabalhando com determinadas marcas e potências de módulo e amanhã
esses módulos não são mais vendidos na empresa distribuidora. Porque você se lembra como funciona o mercado fotovoltaico? As empresas distribuidoras compram os containers fechados lá, principalmente da China, falando aqui de módulos fotovoltaicos, e eles compram quantidades imensas de módulo. Cada módulo, para vocês terem uma noção, custa em torno de R$ 1.700 cada módulo. Depende da potência, mas vamos falar mais ou menos isso, mais ou menos 1.700. E aí eles compram um container fechado de módulo. Se eu não me engano, os lotes é da ordem de 1.000, da ordem de 1.000 eles têm que comprar. E aí chega aqui no Brasil, eles normalmente representam uma marca de inversor e as empresas de estrutura são brasileiras, a maior parte, mas também é possível importar. E aí eles juntam, né, inversor, módulo fotovoltaico, estrutura e outras peças que são necessárias para a montagem. E aí eles formam o kit da energia solar e aí eles revendem. Ou revendem para a empresa instaladora que joga uma margem de lucro e fala para você que é um preço só, ou ela separa. Ela faz a venda direta do kit para você, cliente final, para que você não tenha nenhum valor acrescido. E a prestação de serviço é paga à parte, negociado diretamente com a empresa instaladora. Que, na minha opinião, é o mais justo a ser feito. Para que você não fique pagando bitributação, não fique pagando nada em excesso. Tá, agora que a gente demos essa relembrada de como funciona o mercado de energia solar fotovoltaica, como que essa empresa distribuidora pode fazer você, cliente final, ficar órfão? Opa, desculpa. Você se lembra que ela compra em grande quantidade? Tá, então ela compra em grande quantidade. Quando ela vende toda essa quantidade, ela vai comprar outro módulo lá fora, ela vai comprar a mesma potência? Dificilmente. Ela vai comprar uma potência acima, ela vai comprar uma placa que produz mais energia. E aí ela não vai mais poder te atender caso você precise dessa outra placa de uma potência inferior. Basicamente é isso, mas a gente vai entender um pouco mais. Ó, esse desafio ele fica ainda mais evidente quando a gente está trabalhando com o inversor da marca, do modelo, né? Aqui não é marca, do modelo string ou de parede, tá bom? Eu trouxe aqui a marca Groot, não estou sendo promovida por ninguém, porque é o inversor string mais vendido no país, para vocês entenderem. E como funciona, né? Quando você liga essas plaquinhas aqui em série, essa daqui é um exemplo de placa monocristalina. Normalmente essa placa aqui, que não é half cell, que não tem essa linha aqui embaixo, ela é da ordem de 300 watts mais ou menos. Gente, a minha gatinha pegou. Espera aí que eu vou pegar ali rapidinho. Ela pegou a minha cestinha de boleto. Aí ela tá comendo meus boletos. Meu chegado. Ninguém gosta de boleto, né? Nem eu, né? Mas comer eles também não vai resolver, não. Porque aí como faz depois para pagar? Vamos lá. Essas são as minhas pentelinhas aqui em casa. Ai, meu pai. Peraí, que continua ali. Peraí. Meu chegado. E agora eu aqui com o cabelinho todo bagunçadinho. Desculpa aí, né? Porque. Mas tá difícil ali a situação. Com o meu boleto, o meu livro do carro que eu tô pagando ainda, aí vai ficar bonito o negócio. Mas vamos lá, vamos entender aqui qual que é o desafio então. O desafio é que o inversor string, né, ele liga essas placas aqui todas em série, ó. É uma ligadinha na outra, uma ligadinha depois da outra, que nem roupa colocada no varal, sabe? E como eu havia comentado com vocês, essa daqui é um modelo de placa mais antigo, da ordem de 300 watts. E ele é de uma tecnologia que a gente chama de policristalino. Esse daqui também é policristalino. Tá vendo que ele é mais azulzinho? Aqui a gente está falando da ordem de 400 watts, mais ou menos. Só que aí houve uma outra evolução para esse daqui, que são os monocristalinos.
E esses daqui a gente já tem placas da ordem aí de 665 watts. Qual que é o desafio? O desafio, conforme eu comentei com vocês, é que uma placa ela é ligada na outra em série, tá vendo? E para você poder ligar uma placa na outra, você precisa que elas sejam do mesmo modelo. Aí você imagina que acontece um acidente lá no seu telhado e um moleque pentelho vai lá e joga uma pedra no seu telhado e quebra esse módulo. Ele precisa ser substituído. Quem vai fazer essa substituição? É a empresa instaladora. Beleza. Mas ela vai ter que comprar esse módulo de algum lugar. Então, onde que ela vai comprar? Ela vai comprar lá da distribuidora. Só que ela chega lá na distribuidora e não tem mais esse modelo de módulo, porque ele saiu de linha, acabou o lote que ela havia comprado. Aí vai ter um outro modelo de módulo. E agora? Pode usar? Não pode usar? Ó, já adianto para vocês, é possível, existem perdas. A empresa instaladora precisa fazer cálculos, ela precisa buscar em outro fornecedor, ela vai ter que dar um jeito para te ajudar. Agora, se você não tem a empresa instaladora, porque você ficou órfão dela, ou você ficou órfão da empresa distribuidora que você não consegue comprar você sozinho, em pessoa física, conseguir comprar, porque depende da empresa que instala, aí você vai entrar numa bola de problema, olha, gigantesca. Então, esse daqui é um dos desafios. A questão da evolução tecnológica dos módulos fotovoltaicos, e caso der algum problema e você precisar trocar eles, não tem para trocar. Então, esse é o conceito de estar órfão da empresa distribuidora, do fabricante, né? Tá órfão do fabricante. Não quer dizer que o fabricante lá na China parou de produzir. A gente não tem certeza. O que a gente sabe é que aqui no mercado pode ser que não tenha, por esses motivos de importação, de trazer em grandes quantidades, certo? Aí eu trouxe aqui maior para vocês poderem ver esses módulos em destaque, né? Então, vamos relembrar, ó, esses azuis aqui, eles são os monocristalinos. Não, minto, desculpa. Os azuis são os policristalinos, ó, igual eu escrevi aqui, ó, poli. Azul é policristalino. Esse daqui, ó, tá vendo ele inteirão aqui, não tem divisão nenhuma? Ele produz menos energia. Quando você tem esse que tem essa divisão aqui que a gente chama de half cell, que é como se tivesse dois painéis ligados juntos, ele produz um pouco mais de energia. Só que aí os policristalinos saíram de linha, não é que saíram, né? Eles deixaram de ser importados, a gente vai ver isso depois em grande quantidade, eles ainda são, mas menos, e se passou a trabalhar com os monocristalinos, que são esses aqui, eles são um cinza escuro. E esses daqui a gente está chegando, que nem eu comentei com vocês, a potências da ordem de 665 watts. Eles também são half cell aqui embaixo, tá vendo? Eles têm essa linha aqui, ó, 665, tá? Eu fui escrever aqui, esqueci que eu fico aqui no cantinho. Então a evolução dos módulos é muito rápida. Quando eu comecei a trabalhar com energia solar fotovoltaica lá no ano de 2018, ó, esses módulos aqui bombavam, ó. Isso daqui era o top, era o que tinha de melhor no mercado, ó. E agora em 2022, esse daqui é o que tem de melhor no mercado. Aí vocês vão ver a evolução. Ó, em 4 anos, praticamente a tecnologia deu uma reviravolta, né? A gente saiu de módulos de 300 watts para módulos de 665, é o dobro. Tinha menos, até 225. Qual que é a diferença na prática, né? Quando você usa esses módulos aqui, você precisa ter mais deles, né, em quantidade maior para produzir a mesma energia desses daqui. Aí vamos falar em preço. Aí esse daqui, ó, essa placa aqui é mais barata. Mas você vai precisar de mais, não vai? Porque se você comprar uma dessa em relação a essa daqui, essa aqui é mais barata. O preço é mais barato. O preço aqui, o dinheiro é mais barato. Porém, ela produz menos energia. É isso que vocês precisam ficar atentos. Então, é mais barato? É mais barato, mas produz menos energia. Compensa? Na ponta do lápis não compensa. Compensa você pagar mais caro, tem que, né, estudar o bolso, fazer várias outras considerações, mas falando em questão de geração, compensa mais comprar a placa mais potente, porque você usa um menor número de placas para produzir a mesma quantidade de energia e acaba saindo no final das contas. Lembra da história do reais por quilowatt-pico que eu ensinei vocês na aula passada ou retrasada, não lembro. Acho que foi retrasada. Quando eu ensinei a comparar os microinversores.
Então, quando você usa aquele parâmetro lá de reais por quilowatt pico, você percebe que o de 665 é mais vantajoso economicamente. Economia em relação à geração. Belezinha? Agora que nós demos essa relembrada aqui em modelos de módulos fotovoltaicos, eu tinha gravado uma aula explicando sobre isso. Não sei se ainda está no ar. Eu tirei algumas aulas, né? Que eu vou deixar elas reservadas para uns projetos futuros que eu estou em desenvolvimento. Mas a aulinha ficou bastante tempo. Eu acho que ficou uns 2 meses. Quem teve a oportunidade de assistir, valeu a pena. Não sei se ainda tá. Tô em dúvida se tá, eu tirei. Mas enfim, se estiver, é uma boa pedida para assistir. Belezinha? Show! Muito bom. Bom, eu queria trazer aqui para vocês ao vivo essa questão da evolução dos módulos. Esta aqui é a Jinko, é um grande fabricante de módulo fotovoltaico. Novamente não estou sendo patrocinada por ninguém, tá bom? Mas eu queria mostrar para vocês como que a Jinko está apresentando as novidades do mercado dela, mostrando para vocês o site da Jinko. Então vamos lá olhar ao vivo o site da Jinko. Olha só. Esse Tigernil aqui, ó, é o que eles têm aqui no Brasil. Aí você entra aqui. Cadê? Aqui ele vai mostrar um pouco sobre. Olha só como é que eles fazem para produzir o módulo. Ó, é super legal, olha. Você fica bobo, né? Os robozinhos trabalhando aqui. Deixa eu entrar aqui, ó. Saiba mais. Vamos ver um pouquinho sobre o módulo. Se ele carrega aí, tá carregando, ó. Deixa ele abrir para vocês verem a carinha do que eles têm de mais top. Ó, essa tecnologia deles vai ser lançada no dia 2 de novembro. Ó. Vocês estão vendo aqui ao vivo. Olha, eles vão lançar módulos de 620 watts com 30 anos de garantia de produção linear. Nem é 25, é 30. Aqui eles vão mostrar um pouquinho como que é a construção da célula fotovoltaica, né? Que cada quadradinho desse ele tem várias camadas. Vou dar uma comentada aqui. Aí tem a carona dele aqui, ó. Os ganhos, né? Os desenvolvimentos tecnológicos. Aí dá um detalhe aqui, ó, que bonito. Tá vendo? Escuro, ó, monocristalino. Tá vendo? A parte de coeficiente de temperatura. Tem informações legaisinhas aqui. Não sei se travou. Acho que aqui tem até um vídeo, ó. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Ele vai mostrar aqui no detalhe o módulo, tá vendo? Maravilha. Já deu para vocês terem uma boa ideia do que se apresenta, né, de novidade aí com relação a módulos fotovoltaicos que estão em constante evolução. Vamos continuar para nossa aulinha aqui? Maravilha. Então aqui eu gostaria de trazer uma outra pesquisa da Greener, agora relacionado a essa questão de importação de módulos. Ó, 2020, ó, a gente está falando nem de 2 anos, ó, primeiro trimestre de 2020, tá vendo aqui, ó, o policristalino é uma tecnologia chamada PERC e essa daqui policristalino standard, que seria um clássico, vamos falar assim. Então, ó, esse azulzinho mais claro aqui, ó, é o PERC e aqui, se eu não me engano é isso, é o standard. Olha como é que foi evoluindo, ó. Esse daqui é poli, ó. Isso daqui é policristalino no primeiro trimestre de 2020, para poder ficar mais claro que eu gostaria que vocês enxergassem. E essa parte aqui, ó, é de monocristalino. Agora vamos ver a evolução ao longo aqui dos trimestres. Como é que está agora? Ó, quarto trimestre de 2021, que é o último dado que a gente tem. Isso daqui, ó, é o poli. Olha isso. E tudo isso daqui, ó, é mono. O que isso quer dizer, Laura? Que se você tem um módulo que é policristalino e quebrar, ó, não vai ter importação dele para troca. Você vai ter que contar com o mercado interno, de alguém que já importou e vai ter que achar esse módulo em algum lugar. Não encontrou? Vai ter que ser feito cálculos, a empresa instaladora tem que ter a capacidade técnica de te dar esse suporte, de te dar essa solução, para que você possa usar um módulo monocristalino no lugar do poly. Vai ter perda? Vai ter perda. Não vai ser perfeito. O ideal é que seja igual, tá bom? Então precisa aí analisar caso a caso para poder entender a necessidade e os cálculos que vão levar para a solução. Então
Percebem? Ter energia solar fotovoltaica em casa não é algo trivial. É algo que envolve entender da tecnologia, entender da instalação, entender do pós-venda. São várias articulações, não é algo simples, não é algo simples. Então se engana quem pensa que energia solar fotovoltaica é só você jogar os painéis lá no telhado e fixar. Isso daí é só a pontinha do que te aparece, mas atrás disso tem toda uma preparação, tem todo um estudo e depois vai ter todo um pós-venda que precisa ser levado em conta. Belezinha, gente? Vamos lá? Vamos dar seguimento à nossa aulinha? Tá, só falei de problema, de problema, de problema. Vamos trazer uma solução? Vamos trazer uma solução. Ó, a primeira solução de todas, é a que essa figura vem retratar aqui, é a importância do diálogo. É imprescindível que você mantenha um diálogo com a empresa que instalou a energia solar na sua casa. Essa empresa não pode sumir do mapa. Você tem que conversar com eles de vez em quando, tem que ter um atendimento de qualidade, né? Tem que te tratar correta. Não te tratou de uma maneira ótima, boa, quando queria fechar? Vamos ser transparentes. Não falou com você, não se importou, não tirou suas dúvidas, porque queria fechar, não queria? Aí depois que recebeu, some? Não pode ser desse jeito. Então, o termômetro para que isso não aconteça é o diálogo. Mas existe um outro tipo de diálogo que também é uma solução. E aqui vai uma dica para vocês. Que diálogo é esse? A minha dica que eu dou para vocês é a seguinte: conversem, busquem conversar com antigos clientes da empresa instaladora. Sabe quando você está pedindo os orçamentos? É saudável você pedir o telefone de alguém que você possa conversar. Então não é só número, já instalou para fulano, fulano, fulano. Não. Conversa. Essa empresa ela continua te dando um bom atendimento, ela tira suas dúvidas. Você teve algum problema que essa empresa atuou para ajudar a resolver? Né? Com educação, né, dentro de um horário que outra pessoa possa te atender, é importante você saber se essa empresa que está se apresentando para você para fazer a instalação na sua casa, se depois essa empresa vai ter um bom comportamento contigo. Como você não pode prever o futuro, você pode olhar para o passado. Você pode falar com pessoas que já passaram por isso e saber se essas pessoas estão tendo um bom atendimento. E isso vai, vamos dizer assim, abrir para você uma série de porta, de janela, de tudo, para você poder enxergar se você deve continuar lidando com essa empresa ou você tem que falar, não, obrigado por que você fez até aqui, mas eu não vou dar seguimento, porque também não é certo você ficar lá conversando com a empresa, sendo que você não vai fechar com ela, né? Da mesma forma como você exige honestidade dela, você também, como cliente final, tem que ser honesto com a empresa. Assim, eu conversei com fulano, eu, como a gente pode dizer, tem que ser educado, né? Tem que ser educado, né? Tem que falar a verdade, mas tem que saber como que usa as palavras, né? Fulano falou sobre o seu serviço, eu analisei outros orçamentos e não está de acordo com o meu critério de avaliação para dar seguimento no nosso diálogo. Eu gostaria de encerrar aqui. Agradeço o seu atendimento e, se você me der a oportunidade, eu gostaria de pontuar as coisas que você pode melhorar. Acabou. É simples. Com educação, com respeito, não é? Mas essa dica aqui é importantíssima. É necessário que você converse com clientes antigos para que você possa saber se essa empresa ela tem o costume de ter um diálogo com esses clientes ou não. Se ela tem o costume, que nem aconteceu lá com aquela senhora. Um mês a empresa já não respondia. Entenderam? Então, vai aqui as dicas da Laura para que vocês possam ser bem-sucedidos aí em ter a energia solar funcionando na casa de vocês sem dor de cabeça. Aê! Qual que é a última solução? A última solução é adotar o cliente órfão. E é aqui que nós entramos, ó. Criança feliz, ó. É aqui que a gente entra. A gente vem aqui, conversa com vocês, orienta para quê? Para que possa adotar vocês que estão órfãos, que estão precisando, estão carentes de informação, carentes de atenção, entendeu? Então, não só a gente da Jugad, mas outras empresas que também têm esse costume podem te adotar, podem te prestar serviço de qualidade, um pós-venda de qualidade, né? É preciso procurar, né?
igual quando você tem uma criança órfã que necessita de adoção. Então, quem perdeu aí o contato com a sua empresa instaladora, não deixe para procurar alguém para te adotar quando der pau. Desculpa, quando der problema, quando parar de funcionar. Não, né? Tenta antes. Ó, fulano, a empresa não está mais me atendendo. Será que a gente pode conversar? Conversar aqui sobre um plano de manutenção, quando se pode fazer a limpeza, a gente pode tirar dúvida. Eu gostaria aqui de ter essa linha aberta de comunicação. Procura antes. Lembra, seu sistema de energia solar ele tem que funcionar por 25 anos. Isso é um casamento. É muito tempo. É muito tempo. Então, a escolha da empresa instaladora ela é fundamental para que as coisas possam ocorrer de uma forma saudável. Belezinha? Maravilha? Então, estamos caminhando aqui para o final da nossa aula com essa foto de felicidade. E a dica da Laura dessa aula para vocês é a seguinte: escolha com muito cuidado a empresa instaladora. Cuidado, ponto de atenção aqui. Não entre nessa história de guerra de preço, não entre. Valorize o trabalho da empresa que é profissional, da empresa que está se propondo a prestar um bom atendimento para você. Ó, eu vou até comentar uma coisa aqui com vocês. Lembra da Greener? A Greener tem uma tabela de preço da prestação de serviço que é praticada no mercado brasileiro inteiro. Então ela pega, faz um estudo sério e ela fala os preços praticados pelo mercado para a instalação. A gente não está falando do kit. Ela também tem uma tabela para o kit, mas eu gostaria de focar aqui com vocês na parte da instalação, da mão de obra, na prestação de serviço. Existe uma tabela de preço. E eu já vi casos aqui em Jundiaí que é de ficar de queixo caído. Nessa questão de guerra de preço, a empresa foi lá e colocou metade para poder ganhar a proposta. Metade do que está sendo praticado no país inteiro. Vocês acham que ela cobrando metade, ela vai poder te dar a prestação de serviço de qualidade que você merece? Não vai, ela vai cortar alguma coisa. Algumas, né? Porque metade. Será que ela vai sobreviver muito tempo? Não, provavelmente não. Só que com esse tipo de postura, o que ela faz? Ela prejudica as outras empresas que estão lutando para sobreviver de uma forma correta e ela prejudica o cliente final, porque ela não vai dar assessoria para ele 25 anos de jeito nenhum. Ela vai instalar, jogou a placa para cima e vaza, eu não quero saber de mais nada. Porque ela não tem caixa, ela não tem como dar um pós-venda. Entenderam? Então, você, cliente final, tem um papel fundamental em tudo isso, porque você vai peneirar. À medida que você vai aumentando do seu conhecimento, você vai peneirar quais são as boas empresas das más empresas. É você que vai apontar, que vai direcionar o caminho. Está nas suas mãos esse poder. A gente instala, a gente tenta passar informação, busca, né, luta para poder qualificar o cliente para fazer boas escolhas. Mas no final das contas, se você não fizer uma boa escolha, você prejudica todo mundo, todo o mercado. Então, muita atenção nesse assunto de escolher a empresa instaladora. Bom, a semana que vem, nossa aula é de quarta, né? Eu tô querendo ir na Intersolar na quinta. Então, na quarta, nós vamos ter uma aulinha normal, mas depois lá da Intersolar eu coloco lá nas redes sociais umas fotinhos lá para vocês verem o evento, que é um lugar bacana. Com certeza tem outras pessoas que trabalham com energia solar que também vão colocar vídeos, então se quem tiver interessado, quiser dar uma olhadinha, vale a pena. Principalmente para quem não é de São Paulo, né? Quem é de São Paulo, mas é que para entrar lá tem que trabalhar no setor, não está aberto ao público em geral. Mas dê uma espiada na internet, gastem uns 5 minutinhos para ver como que foi a Intersolar. Vocês vão gostar, vai ter questão do carro elétrico, tudo. Show de bola. Bom, deixando vocês com a aguinha na boca. Brincadeira. Eu coloco lá umas fotinhas, uns videozinhos para vocês verem também. Bom, então eu vou ficando por aqui. Gostaria de desejar uma ótima semana para vocês. Desculpem o horário, tá tarde pra caramba. Mas eu vou subir lá a aula agora no YouTube para que vocês possam assistir e possam usufruir desse conhecimento, né? Porque ele realmente é esclarecedor e pode ajudar vocês a não caírem em problemas, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom aí. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Não tenho certeza se é às 8, mas na próxima quarta é com certeza. Tudo de bom aí. Tchau, tchau.